Existem momentos na natureza que deixam as pessoas sem palavras, quando uma fruta comum, de repente, cresce além de toda medida e ultrapassa todos os limites que consideramos impossíveis. Por que uma cenoura pode ser tão pesada quanto uma pedra? Por que uma couve pode se expandir como uma floresta em miniatura? O que levou essas plantas a superarem tanto sua forma original? E que segredos ainda se escondem por trás desse tamanho gigantesco que poucas pessoas veem? Continue conosco, pois esta jornada fascinante vai te prender. Top 1. A abóbora gigante. Quando esta abóbora gigante veio à luz, a maioria das pessoas ficou sem palavras. Pesando mais de 1 tonelada, ela não se parecia mais com um vegetal, mas com uma criatura gigantesca dormindo no meio do campo. Seu diâmetro podia ocupar quase a metade de um cômodo, e apenas ficar ao lado dela fazia as pessoas se sentirem estranhamente pequenas. Para erguê-la do chão, nenhum grupo de pessoas era suficiente. Um guindaste, cintas especiais e toda uma equipe de apoio foram necessários para movê-la sem quebrar a casca, que suportava uma enorme pressão interna. Mas o que torna essa abóbora tão especial não é seu tamanho, mas o caminho que levou à sua criação. O produtor passou anos selecionando cada semente com potencial de crescimento superior, cultivando cada metro quadrado de solo e observando cada pequena mudança climática. Todos os dias ele precisava ajustar a irrigação com tanta precisão que mesmo um pequeno erro poderia fazer com que a abóbora inteira parasse de crescer ou estourasse. Para protegê-la de pragas e doenças, ele precisava controlá-la várias vezes ao dia, pois uma pequena mordida teria sido suficiente para arruinar meses de trabalho. Embora não fosse adequada para consumo, pois a qualidade da polpa da abóbora não era boa, seu verdadeiro valor residia na carga de admiração. Ela nos lembra que quando a natureza e o ser humano trabalham juntos, limites aparentemente imutáveis podem ser rompidos da forma mais espetacular. Top 2. A melancia gigante. Quando esta melancia foi pesada, o número exibido deixou todos em silêncio. Mais de 150 alari. Uma fruta familiar pesava de repente tanto quanto um adulto, o suficiente para torná-la uma lenda viva no mundo da jardinagem. Colocá-la em uma mesa de cozinha era impensável. Ela ocupava todo o espaço, e mesmo um leve giro poderia fazer a casca rachar sob a pressão do seu próprio peso. Para levantá-la, 2 pessoas não eram suficientes. Era preciso planejar cuidadosamente pranchas, apoios e cada passo, como se estivesse movendo material de construção. Mas a jornada para criar esta melancia gigante foi ainda mais extraordinária do que seu próprio tamanho. O produtor monitorou por horas, medindo a umidade do solo, controlando a temperatura e dosando cada quantidade de água com tanta precisão que não era nem de mais nem de menos, pois um pequeno descuido já poderia fazer a melancia inteira estourar, o que frequentemente acontece quando ela excede seu tamanho natural. Mas o mais surpreendente foi seu sabor. Doce, suculento, fresco como qualquer melancia comum. Então, antes que alguém pensasse em cortá-la, ela era frequentemente colocada em um estande de exibição para ser admirada como uma joia da agricultura, uma prova clara de que a natureza, quando a perseverança e a técnica se unem, pode criar coisas que deixam as pessoas maravilhadas. Top 3. A couve gigante. Existem vegetais que você precisa se abaixar para ver se são reais, e esta couve gigante é um deles. Pesando mais de 60 kg, ela não se parecia mais com uma couve, mas com uma cúpula natural, cujas camadas de folhas se expandiam em paredes verdes, tão altas que um adulto poderia quase desaparecer completamente dentro delas. Ao se aproximar, tem-se a sensação de estar perdido em uma floresta em miniatura, onde cada folha é gordinha e capta a quantidade total de luz presenteada pela natureza. O segredo por trás desse tamanho extraordinário não era um milagre, mas um fenômeno que os agricultores raramente experimentam em suas vidas. Iluminação quase contínua o dia e a noite inteiros. Em vez do ciclo usual dia-noite, a planta absorvia energia continuamente, permitindo que cada camada de folha crescesse vigorosamente e se expandisse incessantemente. No entanto, paralelamente a essa vantagem, havia um enorme desafio. Mesmo uma pequena mudança na temperatura, umidade ou infestação de pragas poderia arruinar meses de cuidado. Embora tenha atingido proporções gigantescas, o que era especial nesta couve era que ela ainda era totalmente comestível, o suficiente para alimentar uma comunidade inteira. Quando foi exibida,
tornou-se imediatamente o centro das atenções, lembrando que os limites das plantas às vezes não residem na semente, mas na paciência humana e nas condições naturais raramente combinadas. Top 4. A cenoura gigante. Quando esta cenoura foi puxada da terra, todos ficaram perplexos. Ela não tinha mais a forma alongada familiar, mas se ramificava em numerosos galhos como braços retorcidos, parecendo uma criatura surrealista rastejando no chão. Pesando mais de 10 quilos, tornou-se um verdadeiro monstro da arte da jardinagem e fez com que todos que a viam se perguntassem como uma raiz poderia crescer tanto. A resposta não veio da magia, mas da própria estrutura do solo. Se o solo fosse muito compactado ou contivesse pedras, as raízes das cenouras precisavam se espremer por pequenas fendas e, ao fazê-lo, ramificavam-se em muitos galhos bizarros. No entanto, para transformar essa anomalia em um recorde, o produtor havia feito preparativos por meses. Ele usou uma camada de areia super fina, garantiu uma estrutura solta para que as raízes pudessem crescer sem impedimentos e controlou diariamente a umidade para que o tubérculo não quebrasse nem rachasse. Quando a cenoura gigante foi trazida à superfície, foi imediatamente tema de conversa. Embora comestível, quase ninguém ousou usá-la para uma refeição, pois seu verdadeiro valor residia em quebrar todas as concepções humanas sobre um vegetal aparentemente tão familiar. Ela era uma prova viva da combinação de ciência, perseverança e o poder criativo da natureza. Top 5. A batata gigante. Quando esta batata foi desenterrada, quase não se acreditou nos próprios olhos. Pesando quase 5 quilos, parecia mais uma pequena melancia do que uma batata. Apenas um único tubérculo era suficiente para alimentar uma família inteira. O surpreendente foi que ela manteve sua forma familiar, apenas foi ampliada a um grau que superava todos os padrões usuais. Para atingir esse tamanho, o produtor utilizou toda a força de um solo rico em nutrientes e umidade estável. As batatas são naturalmente muito sensíveis. Muita água faz o tubérculo apodrecer. Pouca água interrompe o crescimento imediatamente. Por isso, o produtor precisava monitorar diariamente e ajustar a quantidade de água para que o tubérculo pudesse crescer sem risco. Ainda mais notável é que, apesar de seu tamanho, esta batata gigante manteve sua maciez original e seu sabor terroso, podendo ser totalmente utilizada na cozinha. A maioria dessas batatas, no entanto, não é comida. Elas se tornam símbolos, exibidas como prova da capacidade das plantas de transcender limites e da incrível perseverança humana. Top 6. O rabanete gigante. Este rabanete era tão grande que quem o via precisava dar um passo para trás. Pesando mais de 30 quilos e com um comprimento que superava em muito a capacidade de qualquer geladeira, ele parecia mais a raiz de uma árvore jovem do que um tubérculo familiar. Quando foi retirado da terra, sua forma longa, branca e reta dava a impressão de uma coluna natural que acabara de ser puxada do solo. Este crescimento extraordinário foi possível graças a uma camada de terra profunda e extremamente solta, que permitiu que as raízes se estendessem sem impedimentos. Além disso, condições climáticas amenas e um suprimento estável de umidade contribuíram para que o tubérculo crescesse continuamente e sem danos. A parte mais importante, no entanto, residia na técnica do produtor. Ele controlava a umidade nos mínimos detalhes e monitorava diariamente para garantir que o tubérculo não rachasse ou fosse atacado por pragas. Mesmo um pequeno desvio teria sido suficiente para destruir todo o processo de meses. O que encantou as pessoas foi que este rabanete, apesar de seu tamanho gigantesco, manteve sua frescura, crocância e seu sabor natural e nítido, podendo ser totalmente utilizado na cozinha. Mas foi seu tamanho excessivo que deixou as pessoas maravilhadas. Um lembrete de que a natureza, quando as condições estão certas, pode criar obras que superam a imaginação humana. Top 7. O brócolis gigante. Este brócolis surpreendeu toda a comunidade de jardineiros quando atingiu quase 16 quilos, um número que superava todos os padrões normais. Em vez de um brócolis do tamanho da mão, ele se expandiu para uma enorme estrutura verde, cujos ramos individuais se uniram como minúsculos galhos para formar uma verdadeira cúpula. Colocá-lo em um carrinho de compras era impossível, pois seu tamanho ocupava quase todo o espaço e dava ao observador a sensação de estar diante de um arbusto em miniatura e não de um vegetal comum.
A criação desta cúpula verde não foi por acaso, foi o resultado de uma variedade de plantas com potencial superior, solo rico em nutrientes, umidade perfeitamente mantida e um clima estável e fresco. O produtor precisava adicionar constantemente fertilizante orgânico e monitorar cada pequena mudança para que a planta não ficasse encharcada nem sofresse de deficiência de nutrientes. Mesmo em tamanho recorde, o brócolis manteve seu teor nutricional, rico em vitaminas e fibras, suficiente para preparar dezenas de pratos, mas seu maior valor residia na admiração que provocava. Um vegetal familiar de repente se tornava uma obra de arte viva da natureza, provando que os limites das plantas são sempre maiores do que pensamos. Os 7 recordes que você acaba de descobrir não mostram apenas o poder milagroso da natureza, mas também revelam a perseverança silenciosa das pessoas que, por anos, cuidaram de cada centímetro de terra, de cada gota d'água. Quando as sementes certas, o clima favorável e a persistência humana se unem, vegetais aparentemente comuns podem crescer e se tornar gigantes que rompem todos os limites. Essa é a verdadeira beleza da natureza. Ela sempre tem a capacidade de nos surpreender novamente. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada até o fim. Se você gosta de histórias fascinantes como esta, continue nos acompanhando em nossos próximos vídeos, onde a natureza ainda tem muito a contar.